Vamos ler em Gênesis 16, a partir do verso 7. E eu gosto sempre de, antes de ler o texto, lembrar à igreja que nós estamos diante da palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. Aonde há um coração receptivo, aí a palavra de Deus, ela vem, transforma, edifica, direciona. Deus não permitiu que essas histórias milenares chegassem até nós por acaso. É porque Ele deseja ensinar a mim e ensinar a você. Então, em Gênesis 16, do verso 7 em diante, diz assim: o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte, no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. E disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora, sujeite-se a ela. E disse mais o anjo: eu multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Amém? Até aqui, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e nós estamos de coração aberto para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Faz-nos entender a Tua vontade, os Teus propósitos para a nossa vida. Dai-nos o discernimento de aplicar, Senhor, os princípios da Tua palavra na nossa vida diária e que venhamos Te conhecer mais e viver os Teus projetos sobre nós. Oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. E enquanto você está se assentando e se acomodando no banco, eu gostaria que, rapidamente, você olhasse para quem está do seu lado e fizesse essa pergunta aqui. Pergunta para a pessoa que está do seu lado se ela já viveu alguma situação onde ela não sabia o que fazer. Porque nessa noite eu gostaria de falar justamente sobre isso. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Você já teve em algum momento na sua vida onde isso aconteceu? Talvez alguém aqui possa estar dizendo: pastor, tem algumas áreas da minha vida que atualmente está assim. Tem algumas áreas da minha vida que eu não estou sabendo o que fazer. Teve alguns momentos na minha vida que, confesso, que eu não sabia muito bem o que fazer, e algumas vezes não sabia nada o que fazer. Conversava hoje com a minha esposa, e eu me lembro que quando o nosso filho, Kenny, nasceu, esse moço lindo que está aqui, hoje já está com 13 anos, vai fazer 14, mas quando ele nasceu, os médicos deram um diagnóstico de linfangioma. A gente não sabia o que era isso. E quando a gente faz o que hoje, né, todo mundo faz, ouve sobre uma notícia, vai para onde? Para o doutor? Google. E o Google assusta todo mundo, não é verdade? Pois é, a gente ficou assustado e naquela hora a gente não sabia o que fazer. A vida é assim. Às vezes nos pega com situações que você não estava preparado. E quando isso acontece, parece que o nosso GPS, a nossa bússola falha e a gente não sabe o que fazer. Agora, como é bom pertencer a um Deus que sempre sabe o que fazer. E é nele que a gente deve confiar, é nele que nós precisamos nos embasar e seguir as suas orientações. Nós estamos diante de uma história dessa mulher chamada Agar, e a gente vai ver que, pelo menos 2 vezes na vida dessa mulher, ela não sabia o que fazer. Quem é Agar? De onde veio essa mulher? Eu lembro você que nós estamos falando da história do pai da fé, Abraão.
E por mais que aqui em Gênesis 16 o nome dele ainda não tinha sido mudado, né, porque era Abrão, depois ficou Abraão. E a esposa era Sara, e depois era Sarai, depois virou Sara. Eu vou já falar como a gente conhece mais, Abraão e Sara, tá bom? A história de Agar está inserida na história dos patriarcas. Abraão, ele recebe esse chamado de Deus para sair da sua terra, porque Deus tinha uma promessa para ele, ir para uma terra que Deus ia mostrar, e o Senhor disse, olha, de ti eu farei uma grande nação. E ele sai e ele vai peregrinar, esperando que o Senhor o guiasse. Eu lembro você que quando nós falamos dessas jornadas, nós precisamos tirar a nossa mentalidade de alguém que está em Blumenau, né, no século 21, 2023, onde tem carro, onde tem Uber, onde tem ônibus, onde tem avião. Nós estamos falando de mais de 3.500 anos atrás. E nós não estamos falando de uma região tão linda, tão fértil como o Brasil, ou o sul do Brasil, onde na nossa região, qualquer buraco que você cava, você encontra água. Nós estamos falando do Oriente Médio, nós estamos falando inicialmente lá da região de Iraque, e depois aquela região onde é o atual Israel. Nós estamos falando mais ou menos isso ali. Quando eu falo disso, eu quero só lembrar você que nós estamos falando de deserto, seca, aridez, dificuldade, desafio, perigo e assim por diante. E Deus então manda Abraão sair. Abraão sai, e a gente sabe que nas andanças de Abraão, ele desce ao Egito. E é lá no Egito que essa mulher chamada Agar vai fazer parte da história do patriarca, porque quando eles saem do Egito, ele tem então uma serva. Não era uma serva qualquer, era uma serva de extrema confiança. Como que nós sabemos disso? Porque os anos vão passando. Abraão e Sara já não eram jovens, ele tinha 75 anos. Ela tinha ali em torno dos seus 65 anos. Ou seja, nós sabemos que naquela cultura era comum a mulher ela ter o seu papel matriarcal no sentido de estar ali para gerar filhos e dar continuidade à genealogia. E uma mulher de 65 anos que ainda não tem um filho está muito explícito. É uma mulher infértil, é uma mulher que não vai conseguir gerar. Mas apegado nessa promessa, ele sai com confiança. Só que quando Deus nos dá planos, promessas, quando Deus ele olha para o nosso coração e vê que nós desejamos algo, ele intervém prometendo, não é no tempo do homem, não é no nosso tempo, é no tempo dele. Os dias vão passando, Abraão e Sara estão andando e nada acontece. Passa 1, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5, passa 6, passa 7 anos, 8 anos, 9 anos e nada acontece. Quando está ali no 10º ano, deles esperando que a promessa se realize, e agora já não é mais uma senhorinha de 65, já é de 75, nós vamos ver então que a Sara ela tem uma infeliz ideia. Ela olha para todas as suas servas, todas as escravas que estavam na sua casa, e ela enxerga em Agar um potencial para fazer algo que socialmente era aceitável, permitido e era comum. Entregar a serva para se deitar com o marido, e o filho que nascesse era como se fosse o filho. E assim acontece. E assim ela faz. Interessante. Na frustração de Sara, ela tem um plano B e dá um jeitinho. Só que isso não vai dar certo. Porque nem a Sara e nem a Agar estavam preparados para o que iria vir. E se a gente olhar no começo desse capítulo, você vai perceber que quando Agar, ela engravidou, e ela percebeu que estava grávida, o texto vai dizer assim lá no verso 4, ela começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Puxa vida. A escrava, que o papel dela era engravidar, gerar e entregar o filho para a sua senhora, ela agora meio que começa a querer se achar. Eu sou fértil,
você não. Eu confesso que eu nem fui no hebraico para estudar isso aqui, né? O que é esse olhar com desprezo? Mas a gente já pode imaginar que duas mulheres dentro de uma casa, né, como estavam agora se tratando. Só que a esposa oficial de Abraão e a senhora continuava sendo Sara. E na opinião de vocês, quando uma mulher começa a ser desprezada, ela vai fingir que nada aconteceu? O texto seguinte vai dizer assim, que a Sara já foi lá discutir com Abraão. E a Sara não foi fraca nas suas palavras. Ela chegou dizendo bem leve assim para o maridão dela: caia sobre você a afronta que eu venho sofrendo da nossa escrava. Eu coloquei a minha serva nos seus braços e agora ela sabe que engravidou e ela está me desprezando. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você, Abraão. Olha a briga do patriarca aí. E daí, Abraão, na sua sabedoria e na sua calma, ele vai dizer assim: a serva é tua, te vira. Nas palavras da Bíblia está escrito assim: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que você achar melhor. E daí, a sequência do texto vai dizer que a Sara, a Sarinha, a mãe da fé, ela tanto maltratou a Agar, que a Agar acabou fugindo. Quando eu leio essas histórias, eu fico imaginando, né? O nosso Deus é um Deus muito ousado e corajoso, porque Ele escolhe gente como Abraão, gente como Sara, que é igualzinho eu e você, gente difícil, gente ruim, gente que quando pisa no nosso calcanhar, gente que quer matar mil, pois é. Então agora esse abacaxi está formado, e a escrava grávida foge. Vai fugir para onde? Vai encontrar abrigo em outro lugar? O texto diz que ela foge para o deserto. E meus irmãos, o deserto lá é complicado. Se você não bebe água naquela região, a tua boca começa a secar e a rachar. Um negócio assim absurdo. O tempo inteiro você tem que estar se nutrindo, tomando água, porque é muito quente. É muito seco. Imagine, em Israel, durante um ano inteiro, 365 dias, vem ter mais ou menos de 14 a 15 dias de chuva, durante o ano inteiro. É muito seco. E agora nós temos uma mulher gestante no deserto. E ela não sabe o que fazer. E é por isso que quando eu olho para essa história, eu consigo identificar a minha vida e a sua vida, porque muitas vezes, de fato, a gente não sabe o que fazer. Mas aqui nós encontramos algumas propostas que o texto explicitamente deixa para nós. O verso 7 que nós lemos diz: o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? E ela respondeu: eu estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Primeira coisa que me chama a atenção: ela não é chamada de escrava, ela é chamada de Agar, serva de Sarai, mas Deus conhece o nome dela. Talvez para essa mulher foi um susto, quando o anjo do Senhor, e esse anjo do Senhor está em letra maiúscula, se você observar na sua Bíblia, que dentro da teologia é compreendido como uma manifestação do próprio Deus, o Senhor esteve ali. É muito interessante, porque ela sabia, tem um Deus que é superior aos deuses de todos os povos, é o Deus criador de todas as coisas, é um Deus que faz promessas e faz milagres que a gente não pode imaginar, é o Deus da minha senhora Sara, é o Deus do meu senhor Abraão. Agora, ela não imaginava que aquele Deus também conhecia ela, mas Deus, quando se manifesta, chega chamando pelo nome: Agar. Você está grávida, terá um filho, colocará o nome de Ismael. Depois ela vai entender. E quando ela entende porque Ismael, né, o Deus que vê, ela diz assim, este foi o nome, o texto diz, no verso 13, este foi o nome então que ela deu: tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê.
Meus irmãos, o que nós precisamos aprender com isso? Quando a gente não sabe o que fazer, que nós possamos confiar nesse Deus que nos ouve e nesse Deus que nos vê, inclusive quando a vida dói, inclusive quando a gente está perdido, inclusive quando a gente está confuso, o nosso Deus continua nos vendo, sabe quem nós somos e, como Ele deseja nos abençoar, Ele espera que nós venhamos confiar nas suas orientações. E o texto, então, vai dizer que esse Deus misericordioso é o Deus que enxerga a dor daquela mulher e sabe o momento dificultoso que ela está passando. Na continuação, nós vamos ver que o anjo dialogando com ela, o anjo vai ali declarar uma promessa, dizendo, olha, você está grávida, terá um filho, dará o nome de Ismael, ele será como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, a mão de todos contra ele viverá em hostilidade. Mas a gente começa a perceber que mesmo em meio às dificuldades, o anjo começa ali a relatar que há uma promessa sobre aquele menino que está no ventre. Se há uma promessa para aquele menino, há também uma promessa para ela. E fica claro aqui que quando nós não sabemos o que fazer, nós precisamos lembrar disso. Servimos um Deus que não apenas nos conhece, não apenas nos vê, não apenas nos ouve, mas é um Deus que tem um plano para cada um de nós. E isso é maravilhoso, porque eu não estou aqui falando de um Abraão e de uma Sara, eu estou falando da escrava deles. Ou seja, Deus tinha planos e projetos para Abraão, Deus tinha planos e projetos para Sara, como muitas vezes, inicialmente, o próprio Abraão pensou que a Sara não ia engravidar, mas Deus tinha um projeto para ela. Agora, Deus também tinha um projeto para a escrava, aquela que foi fruto do plano B, aquela que entrou, quem sabe, de improviso. Deus pegou o erro humano, olhou para aquelas vidas, olhou para aquele menino que estava no ventre e estabeleceu também para ele um plano e um projeto. Isso é maravilhoso, porque fala de um Deus que Ele tem planos e projetos para todas as pessoas. Muitas vezes, nós pensamos que Deus tem plano para o fulano, porque é famoso, para o ciclano, porque o outro lá tem tradição familiar na igreja. Ei, Deus tem um plano para todas as pessoas. Não importa de onde você veio, para onde você vai, a quem você serve, a quem você não serve, se você entender que Deus se manifesta e chama a sua vida para um pacto, tenha certeza, Ele terá um plano e um projeto para a sua vida. E o texto então vai dizer que a proposta daquele anjo é: volte para a sua senhora e se sujeite a ela. Na confusão de Sara com Agar, a gente percebe que as duas se machucam. E como você sabe, as flechas mais doídas que a gente recebe, geralmente é das pessoas mais próximas. Gente que você confia, gente que você ama, gente que você convive diariamente, e vem então essas flechas. As duas estavam ali, com o coração ferido, com o coração machucado. E interessante que Agar, ela não está diante de qualquer um, não é uma amiguinha, não é um amiguinho, é diante do próprio Deus. E quando a gente está diante do próprio Deus, nós temos um grande desafio, que é o quê? É sondar o nosso coração para falar a verdade, porque Deus conhece todas as coisas e Deus conhece os dois lados. Às vezes, diante das pessoas, a gente chega colocando a nossa versão. Ah, eu briguei com o fulano, mas você sabe, né? O fulano é difícil, o fulano faz isso, o fulano faz aquilo, o fulano é tal. Deus conhece o fulano e também conhece as reclamações do fulano sobre a tua pessoa. Interessante, porque às vezes, a gente pensa que pode manipular Deus como se manipula as pessoas. Isso não é possível. Deus conhece todas as coisas e muito além disso. Deus não apenas conhece os fatos que aconteceram, como Deus conhece a intenção dos corações. E Deus se manifesta muitas vezes para nos contrariar. Porque Agar, ela queria fuga.
Agar, ela queria distância. O texto mesmo vai dizer, eu estou fugindo da minha senhora Sarai. E daí o anjo agora vai dizer, está fugindo, então para de fugir. Você vai voltar para ela, e não só isso, você vai se sujeitar a ela. Presta atenção nisso. Porque nós estamos falando de uma mulher grávida no deserto que estava correndo sério risco dela morrer. Ela estava correndo sério risco do filho morrer. E dos propósitos que Deus tinha para aquele menino ser interrompido. E a ordenança do Senhor é muito difícil. Porque essa correção agora que ela tem que fazer exige renúncia do seu ego. Exige conviver com quem ela não queria conviver. Exige que ela volte envergonhada, reconhecendo que não tinha para onde fugir. Talvez até correndo risco por não saber como que ela vai ser recebida pela sua senhora. Mas ela decide obedecer. Presta atenção no que a voz do Espírito Santo fala com cada um de nós através dessa história. Às vezes a gente gosta de ficar fugindo daquilo que não nos agradou, fugir daquilo que a gente não conseguiu digerir muito bem, foge de relacionamento, foge de questões do passado mal resolvida e vai vivendo a vida fugindo, sem perceber que muitas vezes essa fuga é o que gera também o interromper da ação de Deus sobre a sua vida. Às vezes, meus irmãos, o que precisa é justamente isso. É abaixar a bola, é quebrar o ego, é quebrar o orgulho. Obedecer ao Senhor, muitas vezes vai exigir isso. A gente olha para a Bíblia e a gente vai ver muitos exemplos de fuga. O mais clássico deles vocês conhecem, o profeta Jonas. Deus dá uma ordem para o profeta, ele é profeta, ele deveria fazer a vontade do Senhor, e você sabe, ele não quer nada com os ninivitas, ele foge. Mas a fuga dele só vai atrair problema. A fuga de Jonas vai atrair uma tempestade que Deus manda, vai atrair a perda de todo o material comercial que tinha naquele navio, vai trazer complicações para as outras pessoas que estavam ali ao redor dele, até que ele chega na compreensão dizendo, eu sou o problema, pode me jogar na água, e a partir do momento que ele joga Jonas na água, a tempestade termina, todos daquele navio ficam maravilhados, espantados, mas quanto problema poderia ter sido evitado se Jonas entendesse? De Deus e dos propósitos de Deus eu não devo fugir, porque isso vai trazer consequências danosas para a minha vida. Diante do espelho da palavra, som do teu coração, som da sua vida. Faça essa pergunta para você, será que eu não estou fugindo de alguma coisa? Tem gente que às vezes foge de um chamado que Deus fez. De um problema que você mesmo gerou ou concordou em participar. E o que precisa acontecer? Precisa ouvir o Senhor que se manifesta, confiar nas ordenanças do Senhor, mesmo quando vão de maneira contrária, contra aquilo que você pensa, aquilo que você achava que era o certo, e assim por diante. Mas pare de fugir. Você me entende? Diz amém. Glória a Deus. E claro, aqui talvez tenha algo paradoxal, que nós também precisamos refletir. Porque eu afirmei e continuo afirmando que servimos um Deus que não discrimina, um Deus que tem plano para reis, para patriarcas, mas também tem projetos e planos para escravos. Sim, é um Deus que olha para aqueles que estão aflitos, ouve o clamor daqueles que estão aflitos, está disposto a ajudar, mas não é um Deus que vai ficar passando a mão. Não é um Deus que vai acolher o teu posicionamento de vitimismo. Ai de mim, coitadinho de mim. Não. É um Deus que acolhe, é um Deus que recebe, é um Deus que ouve, é um Deus que provê, é um Deus que protege, mas é um Deus que confronta, é um Deus que muda a sua visão,
É um Deus que, como nós falamos lá do profeta Jonas, para reconduzi-lo à rota, precisou mandar tempestade, precisou colocar ele 3 dias lá na barriga de um peixe, para ele entender o projeto. Agora, é um Deus que se manifesta para Agar e diz: volta para aquilo que você está chamando de problema, porque isso vai te lapidar, isso vai te reorientar, isso vai fazer com que o que está no teu ventre, esse menino, viva as promessas que eu tenho para ele. Então, saiba disso. Nem sempre a solução está de acordo e em sintonia com a minha vontade ou a sua vontade. Mas eu garanto para você, a partir do momento que o seu posicionamento é de obediência, o final vai dar certo. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Ela volta. E a gente não tem mais detalhes dessa história. Não sei como foi a chegada, então, do retorno daquela Agar grávida na casa, não sei. Eu sei que o menino nasceu. Abraão amava aquele menino, foi criado ali, era como se fosse o filho da promessa. Abraão está ali com o coração voltado para aquele menino. O tempo vai passando. Esse menino, quando estava em volta dos 13 anos de idade, 13 anos de convivência com o pai, 13 anos de convivência naquela casa, 13 anos de convivência naquela família, Deus se manifesta de novo para Abraão. E daí é onde vai acontecer a transformação do nome dele. Mas Deus então decide fazer um pacto. É ali que Deus estabelece a questão da circuncisão. E Deus diz, mais uma vez, do seu propósito, do seu plano. Eu tenho uma bênção para você e para Sara. E é interessante, porque nesse registro, Abraão ele vai fazer um pedido ao Senhor: Senhor, estou com 99 anos, A Sara também está muito velha. Olha só, por que não faz do Ismael o filho da promessa? Deus diz: o filho da promessa, ele não vai ser Ismael, vai ser Isaque. E daqui 1 ano, você e Sara estarão com essa criança no colo. Mas olha só, o apego ao coração de Abraão com Ismael era tão grande, que ele pede para o Senhor se aquele menino não podia ser filho da promessa. Mas Deus diz que não. E daí a gente chega lá no capítulo 21. Que é o quê? É o capítulo do nascimento de Isaac. Você imagine o contexto dessa casa. Uma velhinha de 90 anos de idade, gestante. Agar tem o seu filho adolescente. E Agar, eu acredito, que Agar passa os 9 meses da gestação de Sara apreensiva. O que vai acontecer quando nascer esse Isaac? O texto vai dizer que, de fato, as coisas não terminaram bem aos olhos humanos para Agar. Porque Isaac nasce. E lá no capítulo 21, verso 8, diz que o menino cresceu, foi desmamado. Abraão deu uma grande festa. E o verso 9 vai voltar os problemas e as tensões. O verso 9 do capítulo 21 vai dizer: Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, que dera a Abraão, estava rindo de Isaque. Então ela disse a Abraão: livre-se da escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. De novo, um problema. 13 anos depois, mais ou menos, Abraão enfrentava o mesmo problema dentro de casa. Só que agora, o Senhor se manifesta para Abraão, porque o texto vai dizer que Abraão fica muito perturbado. 13 anos convivendo com o menino, 13 anos ensinando o menino, 13 anos falando de Deus para aquele menino, 13 anos orientando os meninos nos desafios da vida. De repente, nasce o Isaac, ele está muito feliz, mas agora a Sara manda o menino embora e o coração dele fica de novo apreensivo. Deus se manifesta dizendo: pode atender ao pedido de Sara. E daí tem algumas coisas que a gente não entende, também eu não quero aqui explicar, entrar nesse detalhe, mas o texto vai dizer que o rico Abraão
o poderoso Abraão, podemos dizer na nossa linguagem, o milionário Abraão. Ele pega pão, ele pega água, o básico, e dá para Agar e Ismael saírem. E eles vão para o deserto, com água e com pão. Não sei por que foi só isso. Não teve jumentos, não teve camelos para o deserto, não teve nada. Pão e água. E agora, de novo, Agar não sabe o que fazer. De novo o desespero bate, de novo ela está aflita, ela está angustiada. 14 anos se passaram, ela está com um adolescente dentro de casa. E o texto vai dizer que ela fica vagando pelo deserto de Berseba. Já estive nesse lugar algumas vezes. Árido, seco, ela fica vagando. Talvez na sua andança se questionando. Talvez na sua andança com medo. Eu não sei o que passava no coração dela, porque a Bíblia não nos traz o relato, mas se coloca no lugar de uma mãe que está com um pouco de água, um pouco de pão, com um filho adolescente no deserto. Olha para um lado, é areia, é pedra, para o outro é areia, é pedra, um sol escaldante de dia, um frio terrível de noite, o desespero bate. O verso 15 e 16 do capítulo 21 vai dizer: quando a água da vasilha acabou, ela deixou o menino do lado de um arbusto, e ela foi sentar-se perto dali, a uma distância de um tiro de flecha, porque pensou, olha a mente dessa mulher, eu não consigo ver o meu filho morrer. E sentada ali perto, começou a chorar. Interessante. Quando o desespero entra no coração humano, parece que as inúmeras possibilidades só ficam reduzidas às possibilidades de desgraça. Ela não enxergava mais nada, a não ser, morreremos. E eu não quero ver o meu filho morrer, então ela vai, imagine, um tiro de distância de uma flecha, não sei quantos metros daria, mas ela mais ou menos calcula isso, coloca ele lá do lado do arbusto e ela não quer ver o sofrimento do filho, a angústia, talvez aquele jovem desesperado, o que está acontecendo, minha mãe, por que eu estou aqui sozinho, por que você está se afastando, ela chorando de um lado, o menino chorando do outro, o desespero abateu. Agora, quando isso acontece, a gente precisa ter sempre junto conosco o antídoto para o desespero. E o antídoto para o desespero é um só: é confiar nas promessas do Criador. Porque Deus não falha, as suas promessas não caem por terra, Ele é todo-poderoso, e isso precisa ser trazido ao coração. E a sequência do texto vai dizer que daí então, Deus ouviu o choro do menino. O anjo de Deus chamou Agar e disse: o que te aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o choro do menino lá onde você o deixou. E a palavra do Senhor para ela foi: levante o menino, tome-o pela mão, porque dele eu farei um grande povo. E daí em seguida o texto diz assim, eu amo esse verso 19 do capítulo 21. Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha, e deu também de beber ao menino. Meus irmãos, presta atenção que Deus está falando conosco. No desespero, a gente se cega. O texto está dizendo que tinha uma fonte perto dela, mas ela está tão cega pelo desespero que ela não vê. Para ela e diante dela está a morte. Para ela e diante dela está o fim. Acabou, não tem mais solução. E daí o Deus que fez a promessa se manifesta dizendo: eu vou fazer desse menino uma grande nação. E abriu os olhos dela para ela ver. Eu louvo a Deus por essa palavra,
Porque perto de todos nós, inclusive nos momentos de desespero, Deus coloca uma fonte para nos nutrir, nos fazer recobrar as forças, para que nós venhamos encontrar também força e capacidade de se levantar e fazer o que precisa ser feito. Presta atenção na sua vida, naquela área que você já afirmou que não sabe o que fazer. Deus é o Deus que tem uma solução. Deus é o Deus que coloca perto de você fonte de vida. É claro que esse contexto que nós falamos é literalmente de seca e deserto, mas como em Blumenau não está faltando água, eu não estou falando disso. Eu estou falando da seca emocional. Eu estou falando da seca espiritual. Eu estou falando da falta de esperança quando domina um coração. A gente acaba no desespero esquecendo a promessa, esquecendo que Deus já afirmou que tem um plano para a nossa vida também. Se esquece tudo. E às vezes só quer morrer. Ei, em nome do Senhor, eu repito essa palavra sobre a sua vida. Levanta. Levanta. Dá uma olhada ao seu lado. Tem vida. Tem água para nutrir. Tem esperança para gerar vida. E que nós possamos obedecer ao comando do nosso Deus. Interessante que a proposta de Deus não é, olha, eu vou fazer um milagre para que o seu filho venha até você e de repente vai surgir uma cabana para vocês morar, de repente, não. Deus não faz surgir lavoura, Deus não faz surgir cabana, Deus não faz surgir nada. Deus dá um comando. Agar é contigo. Tem água aí do lado e ainda há força em você para se levantar. Então se levanta, se nutre, dê água para o seu menino e vai viver a vida. E vai viver a vida, porque as promessas do Senhor não caíram por terra. Ei, talvez você está aqui e já há muito tempo, você tem esquecido das promessas do Senhor. Quem sabe você está nessa fase, rodar e andar pelo deserto, reclamando, com medo, inseguro, insegura, perdido, se questionando, por que fizeram isso comigo? Ei, talvez esse cântaro que você tem, a água está acabando. E você ainda não achou a fonte. Vai esperar a água que alguém já nutriu a sua alma acabar, para então ficar cego ou cega pelo desespero? Flertando com a morte? Flertando com a desesperança? Flertando com os planos que não são de Deus para a sua vida? O Senhor se manifesta através da sua palavra, dizendo: levanta, volta a acreditar nesse casamento, volte a acreditar nessa família, volte a acreditar nesse projeto, volte a acreditar nesse negócio, volte a acreditar no chamado que eu te fiz, volte a acreditar, mas tem que se levantar. Não fique apaixonado pela dor, não fique apaixonado pelo desespero, não fique limitado ali, porque se permanecer aí, a morte vai chegar. Mas que nós possamos entender que para Deus nada é impossível. O texto vai dizer que aquela mulher, ela não se conformou então com aquele momento. Ela dá água para o menino, a vida acontece. E o texto vai dizer no verso 20 e 21. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se um grande flecheiro. Ou seja, passou alguns anos. E no verso 21, ele vivia no deserto de Parã,
e a sua mãe conseguiu-lhe uma mulher lá da terra do Egito. A história desse menino, Ismael, não se encerrou com 14 anos, porque no desespero, a mãe resolveu se posicionar, se levantar e ser um instrumento de Deus na vida daquele menino, ao ouvir os comandos do Deus que vê, que enxerga, que sabe a situação. Você já entendeu o recado de Deus sobre a tua vida nesta noite? E a pergunta que talvez a gente precisa responder é justamente: se eu ainda estou ouvindo a voz de Deus concernente aos projetos e planos que Ele tem para a minha vida. Porque se eu olho para a vida dessa escrava e eu entendo que para ela e para o seu filho Deus tinha um propósito, Deus tem também um propósito e um plano para a minha vida. E eu estou disposto a viver cada promessa. E que você esteja disposto a viver cada promessa. Há coisas boas de Deus reservada para mim e reservada para você. Mas a gente tem que se levantar e se posicionar.